Abençoada a todos. Peço a Deus, a espiritualidade amiga que me abençoe, porque não é fácil estar aqui na frente, ainda para mim é uma atenção. Que eu possa lembrar de tudo e também não confundir as ideias, né? Como o seu Jurandir falou, a casa está finalizando o estudo do livro No Mundo Maior. E, na verdade, o que eu vou falar é um capítulo desta obra. Eu parei o curso, né, mas continuei lendo o livro e me deparei com esse capítulo, achei ele muito interessante, me tocou bastante. Assim, não só como mulher, né, a gente vai falar de uma quase suicida, mas as mulheres da juventude já sofrem com aqueles amores desiludidos, né, mas na verdade serve para todos nós, né. Eu estava lendo que o número de suicídio entre os homens é 4 vezes maior do que as mulheres. Eu levei um susto com isso. E nós vemos aí muitos casos, né, de suicídio de homens também por desilusões amorosas, mas na verdade eles acabam matando a mulher e depois se matando, né? Infelizmente tem muitos casos assim, tá? Então na verdade esse conhecimento ele vale para todos nós, tá? De alguma forma ele nos toca, nos ajuda a gente a trabalhar nosso sentimento, nos equilibrar, porque na verdade esse livro de André Luiz, né, que ele foi ditado a Chico Xavier, ele fala de desequilíbrios mentais, desequilíbrios da alma, né? Como nós precisamos nos reorganizar, como nós temos essa assistência divina nesses momentos, tá? Então, a gente vai falar do caso de uma jovem, né, chamada Antonina. Ela, desde os 8 anos, ela trabalha já remunerado para ajudar a família. E o paizinho dela morreu. Ela ajuda a mãe e a irmã, ajuda a sustentar a casa. A irmãzinha dela é menor e ela ajuda a sustentar a casa. E com 20 anos, a irmã está prestes a contrair um matrimônio e a mãezinha dela morre. Né? Ela está com 20 anos. A irmã, pelo que eu entendi, é menor, de idade menor que ela. E ela fica ali no arrimo da irmã também, para poder dar suporte. A irmã está para se casar. A irmã acaba casando, ela fala, agora eu vou seguir minha vida, né? Vou cuidar da minha vida. Só que nesse período a irmã já começa a sofrer com o marido, que acaba se colocando nos caminhos de vícios, acaba sendo violento, agredindo a família, né? Ela já está com 2 filhos, essa menina. E aí ela fica ali no arrimo da família, para ajudar aquela irmã dela e a família. A história não conta se a irmã se separou ou nada, mas ela fica ali dando suporte, tá? Nesse período, ela conhece um rapaz, um jovem estudante, que se afiniza com ela, e ela acaba também dando suporte para ele. Também a história não conta exatamente como que é esse suporte, se é financeiro, se é só emocional, não fala. O que acontece é que depois de 7 anos, quando esse rapaz se forma em medicina, ele começa a ver que essa moça não tem nada a ver com ele. Ele se sente assim num patamar muito maior. Né? Ele se forma em medicina, fala vida social, né? Eu tenho que estar com uma pessoa mais importante, mais estudada, de família mais rica, né? E ele deixa claro isso para Antonina. Ele fala para ela: não, você não tem uma profissão, você é uma operária, você tem cabelos brancos, mãos calejadas, né? Não tem uma família importante, não tem um estudo importante. Você não tem pedigree, não é do meu naipe. Isso acaba sendo uma gota d'água para ela. Ela já sofre bastante, né? Já levou uma vida de sofrimento. E naquele dia ela se desequilibra e acaba decidindo por fim na vida dela. E ela arruma uma dose de veneno, vai para casa, está extremamente desequilibrada. Mas existe assistência divina, né? Assim como ela está ali também, né? Cheio de espíritos inferiores também influenciando ela, mas também existe assistência divina. E como que André Luiz entra nesse caso? Ele nos narra, porque André Luiz ele está fazendo um estágio de verão com um instrutor chamado Calderaro. E Calderaro tem instruções para ir lá e colocar a Antonina num sono profundo, porque naquela noite ela vai receber orientações sobre essa decisão que ela tomou. Né? Essa semana até teve uma mensagem mediúnica que fala do sono inteligente, né? Que nesse momento do sono nós temos a oportunidade de receber orientações, de encontrar amores, né, da nossa vida que já se foram, mas que também nós podemos estar em tribunais devido às nossas atitudes, às nossas
condutas na vida terrena. Então, essa noite do sono é muito importante. Ele fala como é importante a gente buscar pensamentos edificantes, leituras edificantes, atividades edificantes, para que a gente realmente possa aproveitar realmente o nosso sono e realmente estar com a espiritualidade amiga para aprender, né, para evoluir. E então, Calderaro trabalha na mente de Antonina e ele emite emanações fluídicas para que ela entre num sono profundo. Só que ela está com um objetivo forte, ela tenta resistir ali para não dormir, mas ela começa a sentir o sono tão profundo, ela acaba deitando e dorme. Vai dormir, Ju. Emanações para você não dormir hoje. A Ju tá assim, ó. Eu vou fazer o contrário, as emanações hoje para Ju. Aí ela acaba deitando, dormindo e Calderaro trabalhando ali na mente dela. E André Luiz só estagiando ali, olhando, né? E depois vem duas entidades, né? André Luiz fala que duas entidades aureoladas de luz entram naquele recinto, no quarto dela. E uma delas é a mãezinha dela, que se chama Mariana. E a outra entidade se chama Márcio, né? E a mãezinha dela chama ela com carinho, como chamava quando ela era viva, né? Chama. Aí ela vai despertando, despertando, e ela vê a mãezinha dela, ela fica assim muito emocionada, né? E em desdobramento, né, do espírito do corpo, ela abraça a mãe, chora, chora, e aí depois ela fala. Gente, eu vou ler bastante aqui esse diálogo que ela tem, porque o diálogo é muito bonito. Se eu for falar com as minhas palavras, a gente vai perder a beleza do diálogo, da argumentação que esse emissário tem com ela ali. Se eu for falar com mim, eu vou usar uma linguagem totalmente coloquial, não vai ficar legal. E a beleza do livro é essa também, né? Para quem não acredita em espiritismo, mas ler um livro espírita também tem uma linguagem muito poética, tem uma beleza estética assim muito grande. É muito gostoso ler um livro espírita, mesmo que uma pessoa não acredite no espiritismo, né? Mas é diferente de nós acreditamos. E então ela fala, começa a chorar e fala: mãezinha, ajude-me, eu não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino, ele escorraça-me e eu sou tão infeliz. Tudo me é adverso na terra. Arrebata-me daqui. Fica até emocionada quando ela fala. E a mãezinha dela olha para ela assim, muito triste, porque ela sabe que não é o certo fugir da luta, né? E nisso, o emissário, ele se torna visível para ela. Porque até então ele não estava visível, só a mãezinha. E ela leva um susto, assim, automaticamente ela já se ajoelha e ela olha para aquele ser, assim, ela fica tentando lembrar quem é aquela pessoa, porque ela reconhece ele de alguma forma, né? E fica ali tentando lembrar, e aí o choro dela já não é mais de tristeza, é uma emoção de ter reencontrado uma pessoa muito importante que ela não consegue lembrar. E ele fala para ela: Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Olvidastes acaso que não são os órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Mas aí a Antonina, ela está tão ainda emocionada de ver aquela figura, que ela não está prestando atenção no que ele está falando. Ela está assim, tentando lembrar quem é aquela pessoa que ficou perdida num passado muito distante para ela. Só que aí ele fala para ela, né, fala assim para ela, não faça isso, espera, não é o momento de você se recordar ainda. Aproveita esse momento para você se reorganizar, né, para você se elevar, porque você está desorganizada, né, mentalmente, aquele desequilíbrio. Então ele fala para aproveitar aquelas horas para ela realmente organizar a casa mental dela. E aí ele continua falando, né? Que motivos te sugerem esse crime? Ele começa a tocar na ferida ali, né? Que motivos te sugerem esse crime, que é o provocar a própria morte? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e viemos ajudar-te. E ele fala: ó, minha amiga abençoada, por que abristes assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, eu não sou teu juiz, eu sou teu amigo da eternidade.
né? Então, as escolas religiosas chamam esse amigo da eternidade de anjo, né? Nós sabemos que é um emissário celeste, ali um ser superior que está muito evoluído, muito além, né? Antonina ainda, ela está assim muito envolvida na emoção, ela tem dificuldade de falar, a garganta dela na verdade trava, né? Mas ela, o Márcio, ele insiste para que ela fala, como num atendimento fraterno espiritual, ele quer que ela desabafe. E ela assim só consegue falar, estou exausta, né? Ela fala para ele. Aí, mas ele fala assim, contudo jamais foste esquecida. Recebestes 1000 recursos diversos da providência para seguir o corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades do trabalho, né? Aquele trabalho que muitas vezes a gente maldiz tanto porque a gente está tão assim irritada com o trabalho, né? E quando a gente perde, a gente chora, chega, né? Ele fala das maravilhas da natureza, né? Você fala, ai, mas eu moro lá numa metrópole na grande São Paulo, que natureza que Deus me dá, né? Mas um passarinho que vem na sua janela, né? Um pardalzinho que bate na sua janela é uma bênção. Aquela florzinha danina ali que está um pino a calçada, já está te dando um bom dia, né? Eu gosto de ver a erva daninha por aí, assim, sabe? Eu gosto no meu bairro, assim, tem umas erva daninha que toma as secas as secas dos terrenos, dos lotes, assim, eu acho tão bonito ver, eu falo, nossa, nenhum paisagismo, um paisagista não conseguiria fazer isso que essa erva daninha está fazendo com a seca, eu acho tão bonito, sabe? Então, assim, a natureza existe, a gente está ali para ver, mesmo que a gente esteja num lugar que às vezes ela não se parece tanto bela, tá? E ele fala: os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons de Deus. Olha só. Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício, renegas a possibilidade de amar. Aí Antonina, ela vai se sentindo mais confiante nesse momento, diante daquela demonstração de amor daquele assistente divino que veio ali para falar com ela. E ela consegue falar com mais franqueza, mas assim, ainda muito triste, né? Ela fala: eu tenho sonhado com a posse de um lar. Eu desejo viver para um homem que me auxilie a levar a existência. Eu idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Gente, a gente está falando da década de 50, mais ou menos, ali quando foi editado esse livro, né? André Luiz é mais ou menos desse período e ele editou para Chico Xavier. Então, era um período que a mulher não tinha a liberdade econômica que tem hoje, né? Então, num casamento, ela estaria, de certa forma, protegida. Então, é isso que ela está falando. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de mourejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros, eu noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes enquanto meu coração queda morto? Eu chego até a entender ali um pouco a Antonina nesse momento, né? Desejo de suicídio. Entender, mas não aceitar. Mas assim, ela tem uma argumentação muito forte. Mas o emissário, ele ouve ela mostrando ainda mais amor, né? Ele afaga as mãos dela com carinho, e ele mostra que ali existe uma história de amor verdadeira. A gente não está falando de uma história de amor sexual, uma história de amor carnal entre um homem e uma mulher, não. E ele vai falando ainda de forma mais compreensiva, né? De forma mais terna para ela. Abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. Vejam só, ele chama de sombra de algumas horas a existência sofrida dela. Sombra de algumas horas. Aí eu fico pensando assim, nossa, a gente passa, né, por algumas situações difíceis, às vezes passa uma existência toda difícil, sofrendo com algum familiar ou com alguma situação. E a gente fala sombra de algumas horas. Mas quando a gente entende um pouco, começa a estudar o espiritismo, a gente sabe que realmente a gente tem assim uma leve visão, a gente consegue ver um pouquinho assim de antemão que a nossa existência é tão pequenininha diante de uma eternidade que a gente tem para viver, e principalmente quando a gente evoluir mais, ter aquela eternidade de venturas, de morar realmente no mundo de, como que fala, regeneração, ou os mundos mais felizes daqui a 100 milhões de anos-luz, né? Mas a gente pensa que realmente não é nada a nossa existência, a gente tem essa informação, né? E aí ele continua,
É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Olha só. Eu reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias animar-te, arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. Veja que ele tem uma grande empatia por ela, mas ele é detentor de um conhecimento muito maior do que espera Antonina, seja qual for a decisão que ela vai tomar, seja para o bem ou seja para o mal. Ele tem esse conhecimento, apesar de ter empatia pelo sofrimento dela, né? No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens encontradas na solidão. Nossa, ele esclarece que nós temos existências de primaveras, mas que nós também temos existências de invernos rigorosos. Que nós, às vezes, temos que espiar também nossas faltas do passado, né? Para jornadas santificadoras depois. Então, são necessárias, às vezes, essas existências. E aí ele toca na ferida de novo. Ó. Não penses que a morte nos traz a liberdade. E ele relembra para ela da lei e da justiça divina se ela cometer um suicídio. Né? Ele fala, declara-te deserdado e infeliz, e no entanto ainda não recenseasses as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergastes até hoje as crianças abandonadas, os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Eu só estou lendo algumas coisas, mas o livro tem muito mais belezas, tá? Gostaria muito que vocês pegassem esse livro de lessem, porque ele tem, assim, muitas pérolas mesmo, é muito bonito, tá? Então, eu estou lendo umas partes que eu achei mais bonitas, algumas outras eu estou transformando para minha linguagem mesmo. Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? Sacode a consciência adormecida. Eu adorei quando ele falou isso para ela. E olha também o que ele fala aqui da felicidade relativa, em detrimento da felicidade absoluta, que é falado lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós podemos ter a felicidade absoluta. E eles falam que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não merecemos ainda a felicidade absoluta, mas nós podemos ter a felicidade relativa, conforme a nossa evolução de pensamentos, né, de fazer a nossa reforma íntima, seguir os preceitos de Cristo. Então ele relembra isso para ela. Ele lembra também que nós fomos chamados para contribuir nesse planeta, e não para só ser feliz e desfrutar de tudo, nós viemos para contribuir, né? E ele fala, tu sofres no padrão mental que criou, porque um homem que se harmonizou com esse padrão em muitos aspectos, em muitos aspectos mudou o rumo e te esqueceu. Choras porque esperavas encontrar em sua companhia algo divino, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher, delicada e sensível. E olha só o que ele fala aqui, olha só, parece uma coisa muito picante. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário, e padeces longos assédios de tribulações. Presumes no sexo a fonte exclusiva do amor? Isso não é só para as mulheres, tá? Isso é para os homens também, né? E esclarece, né, que o amor é o sol divino que se irradia através de todas as magnificências da nossa alma. Ele esclarece que nós somos privados de sensações que nós desejamos, né, que nós somos muitas vezes, muitos de nós, né, inibidos de usar essas energias criadoras das formas físicas, que é o sexo, a procriação, né, a fim da gente buscar patrimônios mais altos do ser. Mas nem por isso nós somos impedidos de exteriorizar esse amor, esse sentimento sublime. Que se acontecesse isso, o próprio universo ia se extinguir.
Ele fala isso para ela. Há pouco tempo eu ouvi aqui na casa que muitos missionários, né, eles não se casam, né? Eles canalizam essas energias, né, que são faladas aqui, para um grande trabalho no bem, a sua grande missão. Que é o caso do Chico Xavier, do Divaldo Franco e muitos missionários aí pelo mundo que não se casaram. Nós estamos longe ainda de tal comportamento, de tal missão, né? Mas vai chegar uma existência que nós estaremos preparados para isso. E se nós não estivermos, né, nós seremos forçados a ela, como acontece aqui. Às vezes a gente vai ser privado para poder realmente ter essa exteriorização de amor, né? E ele fala, o que tortura a mente humana é o clima de cárcere organizado por nós mesmos. Tá? Nós nos prendemos num egoísmo tão grande, nós não sabemos perder por alguns instantes para ganhar na eternidade. E nem ceder os valores passageiros da vida para ganhar os dons definitivos da vida. Né? Ele fala isso para ela. E nesse momento, Antonina, ela já está mostrando uma mudança visível ali no padrão mental dela. E ele continua na argumentação. Se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, porque não lhe consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre. Que mulher traída vai fazer isso, né? Estava conversando com a minha filha sobre esse capítulo. Ah, não, mas tem que ser muito elevado. Aí não dá. Não é pra gente, né? Mas, onde eu estava aqui? Mas ele lembra ela que esse homem envelhecerá, terá doenças, sofrerá o desencanto da carne e refletirá, né, na solidão ali do seu espírito. E vejam só, ele coloca em xeque aquilo que Antonina chama de amor pelo rapaz. É o que ele fala. Se o amas de verdade, em verdade, por que torturá-lo com o suicídio? Ao invés de ajudá-lo ao fim de uma existência mortal. Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguarda no deserto das desilusões inevitáveis? Olha, esse livro é muito bonito, né? Eu fiquei muito emocionada com essa parte também. Mas assim, você fala assim, ai, nossa, mas está pedindo assim para a gente ajudar ainda a pessoa que traiu a gente? Vamos colocar de outra maneira, né? Se a gente assim não responder o mal com o mal, ao menos isso, porque o suicídio ali seria um mal. Ela estaria jogando isso para ele, para ela, para toda a família também, né? Que ia sofrer com esse suicídio dela. Mas vamos pensar assim, um dia esse rapaz envelhece, Antonina é uma enfermeira, uma cuidadora, que está no local e é contratada para cuidar dessa pessoa. Né? Aí está ali ela diante da pessoa que abandonou ela. Ela vai se recusar? Né? Ela vai deixar de ajudar aquela pessoa? Né? Nós, como profissionais, vamos imaginar a gente no lugar de uma enfermeira. Eu sou contratada e de repente chego ali e está aquela pessoa, depois de tantos anos, aquela pessoa que me abandonou. Eu vou tratá-lo mal? Às vezes a espiritualidade trabalha desta forma com a gente. Né? E é isso que o emissário está colocando para ela, né? Quando ele fala de ser esse oásis. Né? Não naquele momento, lógico, porque ninguém consegue perdoar imediatamente, mas só de não revidar o mal com o mal já é um começo. E ele fala assim, olha só que ele fala também. Além disto, como chegasses a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos aqui, ávidos da tua afeição e do teu carinho? Ele e a mãe dele, né? E aí eu viajei ali, fiquei pensando na troca de papéis que nós podemos ter nas múltiplas existências. Será que não foi Antonina que abandonou Márcio numa existência passada e Márcio estava ali agora para auxiliá-la? Né? Nós sabemos, não estou falando que o livro está falando isso, mas nós sabemos que isso é possível, porque nós sabemos da lei da ação e reação. Nós entendemos isso. Então, isso também pode acontecer. Né? Antonina está passando por uma coisa que talvez ela já fez com alguém, você entendeu? Eles falam que o espírita viaja muito, né? Na maionese. Então, mas a gente tem um conhecimento que realmente as pessoas não têm ou não acreditam ainda. Então a gente sabe realmente dessa lei da ação e reação. E ela, Antonina, ela está extasiada com todas aquelas informações, ainda
ainda que ela chorasse, mas já é um choro assim tão diferente, um choro de se sentir amada, de ela está emocionada com todos aqueles esclarecimentos que ela está recebendo ali, né? E o emissário, percebendo isso, né, essa animação dela novamente, ele vai finalizar com ela. Por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e, no entanto, todos nós nos sentimos tutelados da sua infinita abnegação. Nós somos tutelados de Jesus, né? E aí ele vai com a pergunta, Antonina, promete modificar as disposições mentais daqui por diante? A mulher digna e generosa, excelsa cristã, ouve do mal e ama sempre. E a Antonina já está toda envolvida por aquele amor, né? E ela tem o livre-arbítrio dela. Nesse livro de André Luiz, nem todos os casos que ele conta têm um final feliz. Muitas pessoas não aceitaram a ajuda divina em outros capítulos ali, não é? A gente que estudou viu que não aceitou. Então, nem toda, ela poderia simplesmente não aceitar, tá fixa ali naquela ideia dela. Não, mas ela muda. E ela fala: comprometo-me a modificar em nome de Deus. Né? É muito emocionante essa parte, porque realmente é um final feliz, porque a gente não viu tantos finais felizes assim. E o emissário, nesse momento, ele envolve ela com raios de luz, né? E ela tá, ó, falei né de novo, tô tentando. Aí ela está em desdobramento. O corpo dela está ali, físico, e tem o espírito, mas ele está ligado por um fio de luz. Mas esses raios de luz, eles vão se estendendo até para o corpo físico dela, que está ali na cama, dormindo, né? Principalmente na parte do encéfalo, do tórax e dos órgãos femininos. Vejam bem, dos órgãos femininos também, né? E essa finalizada, essa grande assistência, toda essa bênção que ela recebeu ainda, ela recebe uma excursão pelo mundo espiritual, abraçadinha ali com a mãe dela, e com esse emissário, vai passear no mundo espiritual, olha só. Não é ir para a Europa, não é ir para Disney, não, é passear no mundo espiritual. Quem quer voltar? Não quer, né? Tanto que Calderaro, né, tem a responsabilidade de trazer ela de volta de manhãzinha e fazer com que, de certa forma, ela esqueça o que ela viveu, aquela experiência maravilhosa, mas que ela só se lembre em formas de sentimentos e de emoções. Porque se realmente ela se lembrasse de tudo, ela ia querer morrer, né? Se deixar morrer. Se deixar morrer também é uma forma de suicídio, não cuidar da sua saúde, né? Entrar numa depressão profunda e se deixar morrer. E nós não temos, aí o tiro sai pela culatra, né? Porque aí nós perdemos todas essas bênçãos que nós perdemos, não, né? Vamos ter que aguardar todas essas bênçãos e fazer todo um trabalho novamente, né? Então ele faz com que ela realmente se recorde de forma de emoções. E de manhã ela começa a despertar e ela sente aquele ânimo, aquele desejo de viver novamente, aquela vontade, aquela alegria, ela vê os raios de sol entrando pelas frestas da vidraça dela. E ela assim agradece a Deus e ela olha para o quarto dela tão humilde, tão pobre, mas foi aquele quarto que ela às vezes tanto orou a Deus para pedir forças para a luta que ela precisava vencer aquela vida difícil, né? E ela sente um ânimo muito grande, apesar dela estar triste ainda, porque a tristeza não é assim, não é toque de mágica que tira. Mas ela ri dela mesma de na noite anterior ela ter pensado em suicídio. Eu achei tão estranho ela rir dela mesma, né? Porque se eu pensasse em suicídio, eu ia acordar horrorizada. Meu Deus, ontem eu pensei em me matar. Eu ia, sei lá. Mas, para às vezes, uma pessoa depressiva e suicida é tão natural para ela, né? Eu ouvi de uma menina, uma vez que eu trabalhava com ela, ela falando para mim, ela disse: ah, eu tô até com vergonha de te contar, mas eu tomei tanto remédio para me matar a noite retrasada. Acho que fazia uma semana, ela tinha faltado do serviço. E ela falou com uma naturalidade tão grande para mim, que eu fiquei tão assustada. Ela falou assim: eu achei tão estranho quando eu acordei de manhã e eu não tinha morrido. Aí eu conversei tanto com ela aquele dia, para mim foi assim um choque, mas para eles assim uma naturalidade, né? Que falei, meu Jesus Cristo, eu nunca pensei em me matar, mas eu fiquei muito assim
abismada há poucos anos que a minha irmã me contou que quando era adolescente tinha ideias suicidas. Eu falei, meu Deus, onde eu estava que eu não estava ali para minha irmã por não ter percebido? Mas, ao mesmo tempo, na época que ela tinha essas ideias, eu tinha uma vontade de matar alguém. Eu não pensava em me matar, mas eu queria matar alguém. Eu sofria tanto que eu falei, eu não sei o que é pior, se é a ideia suicida ou é o desejo de matar alguém. Então, exatamente. Né? E eu falei, Jesus, graças a Deus a gente vai melhorando, né? Às vezes nessa existência mesmo a gente melhora um pouquinho, né? Mas aí, então, assim, ela tá tão feliz, o sentimento dela tá tão renovado, ela não sabe de onde vem aquela alegria, aquela vontade de viver, né, desconhecida, mas está nela, em forma de sentimento, né, de toda aquela experiência que ela viveu. E aí o sobrinho dela entra, né, pobremente vestido ali no quarto dela, titia, todo feliz, vamos ver as flores que desabrocharam lá no jardim, né, eles tinham um pequeno jardim lá na casa deles, e ela olha assim para aquela criança, né, e ela fala, né, ela pensa com ela, os filhinhos da minha irmã não são meus filhinhos, não são minha responsabilidade, né? Então o sentimento está ali com ela, né? Então ela levanta assim toda feliz e fala, já vou, meu filho. Né? Então eu me emocionei muito com essa história, espero que possa ajudar vocês, porque se a gente não teve um momento de dor na vida, a gente ainda pode ter, e a gente pode se desequilibrar, né? E a gente tem que saber que a gente tem assistência divina. Nós temos que sempre estar procurando leituras edificantes, como diz essa mensagem dessa semana, atividades edificantes, tá? Porque realmente, se a gente abrir brecha um pouquinho para os pensamentos infelizes, né? Não elevar o nosso pensamento, a gente acaba sendo absorvido ali, né? Nós precisamos estar sempre assim, vigiando, como diz o... Quem falou mesmo? O apóstolo Paulo ou foi Jesus? Eu não lembro. Não consigo lembrar. A gente precisa vigiar, sempre vigiar, tá bom? Espero que tenha ajudado todos vocês. Vamos aguardar o passe. Uma noite abençoada a todos, tá bom?